princesas, tudo bom? O nosso vídeo de hoje é sobre um tema que me interessa muito. Eu já li sobre o assunto, eu acho o assunto muito legal, que tem a ver com você pensar. E o tema é: tenha opinião própria. O que eu quero dizer sobre isso, gente? Nós, nossa geração principalmente, somos treinados desde pequenininho a ter tudo pronto, tudo na nossa mão. Qualquer dúvida, Google. Previsão do tempo, Google. Onde é tal lugar? Google. Trabalho da faculdade, Google. Ah, receita, Google. Tudo é o Google, tudo é fácil de montar, tem tudo no YouTube. Você vai ver, aprende, faz. Então a gente acaba, desde pequeno, sendo acostumado a ter tudo na mão, a ter tudo de forma muito prática. Ah, pra que brincar? Usar a imaginação, criar várias aventuras, várias coisas. Não, tem um joguinho no celular. Muito mais fácil. Então a gente é acostumado a ter tudo assim, de forma prática. E isso nos treina a não pensar, a acabar aceitando as coisas sem realmente ter um filtro, sem realmente avaliar, analisar. E realmente, será que isso é bom? Realmente isso é ruim? Não, se a maioria diz que é bom, se a maioria diz que é ruim, é ruim. A gente se tornou uma geração de influenciados, sabe? De alienados. E a gente precisa mudar isso, a gente precisa se tornar seres pensantes, autoconscientes. A partir do momento que você não pensa, alguém pensa por você. Cara, isso é horrível, é como se você fosse totalmente manipulado. Tipo assim, você faz o que a pessoa quer que você faça, não o que você realmente quer. E às vezes você nem sabe o que você realmente quer. E ter uma mente treinada é como musculação. Igual na musculação você começa a malhar, aí no começo é difícil, aí você vai pegando jeito, vai ficando com o quê? Com o músculo mais forte. A mente é a mesma coisa. Você vai treinando até com pequenas coisas e ela vai se tornando cada vez mais forte, mais ágil, mais prática. Muitas vezes você está diante de uma coisa, você está lendo uma revista, você está vendo até alguma reportagem na televisão, sei lá, e você simplesmente não se interessa. Tipo, o que isso vai fazer diferença na minha vida? O que eu preciso saber sobre isso? O que eu preciso aprender isso? Cara, esse tipo de pensamento, por que preciso aprender isso? É de pessoas medíocres. É de uma pessoa que não tem consciência do potencial que ela tem, de onde ela pode chegar. Quanto mais você se expandir, mais você aprender, mais você crescer, você se interessar por algo, é o começo. Poxa, tá passando sobre tal coisa. Nossa, vamos ver, mas ver com atenção, realmente dar crédito àquilo, realmente tentar entender, tentar compreender aquilo, pegar a Bíblia. Pô, esse versículo é difícil, ai, não dá pra entender. O que isso vai fazer diferença na minha vida também? É só um versículo. Cara, seja interessado. Tá, mas essa palavra aqui eu não consegui entender o sentido dela. Vou olhar no dicionário, vou olhar numa enciclopédia bíblica. Você se interessar. Esse é o primeiro passo, você começar a ser um ser pensante. Quanto mais você for se interessando, mais você for se treinando, for aprendendo, meu, você não tem noção de como é gostoso. E muitas vezes, mesmo tendo interesse, às vezes é difícil entender alguns assuntos, é difícil explorar algumas coisas. Com certeza, mas aí vem a disciplina. Você vai olhando, ah, não entendi, não, deixa eu ver outro vídeo, deixa eu ler outro lugar, deixa eu perguntar para outra pessoa, deixa eu tentar de novo. Você vai explorando das formas que você puder, até você conseguir entender aquele assunto. Por exemplo, para mim isso foi a educação financeira. Eu sempre achei interessante, mas eu não conseguia entender, porque para você que não tem noção nenhuma, parece bastante complexo. Mas, cara, eu vou aprender isso, eu quero aprender isso, eu quero investir, eu não quero deixar meu dinheiro na poupança parado, eu vou aprender isso. E minha filha foi quebrando a cabeça, fui lendo, fui pesquisando, fui vendo vários tipos de vídeos bem específicos sobre o assunto, até conseguir montar na minha cabeça o conhecimento amplo sobre educação financeira, sobre finanças pessoais. Então eu foi árduo, tive que ter disciplina, porque só o interesse de, deixa eu ler uma matériazinha, não era suficiente, eu tinha que me dedicar mais. Então, eu tive interesse e tive disciplina. Esses dois são o segredo para você aprender muita coisa nessa vida. Vocês acham que eu amo estudar? Eu não amo estudar, mas eu sei, eu tenho consciência do quanto isso é importante. E quando você olha com outros olhos para o estudo, é diferente. Quando você entende que isso pode te levar a lugares, a decisões, a caminhos muito além do que você imagina. Por exemplo, você tem um conhecimento novo que eu não sei nada. Você, deve ser difícil, deve demorar, deve ser complicado, que tu não vai aprender mesmo. Quando você começa a olhar com outros olhos o conhecimento, ele passa a ser interessante. Qualquer coisa que você aprende, você fica, uou, cara, que legal, tu fica empolgada.
sabe, com o conhecimento novo que você tem. Então, não tem uma postura preguiçosa, tem uma postura positiva, uma postura assim, de alguém interessado, de alguém que tem noção que aquilo vai acrescentar algo na sua vida. Porque a partir do momento que você não pensa, que você não aprende nada, você não evolui. Você fica parado, estacionado no mesmo lugar. E você fica, cara, por que eu não cresço? Por que eu não sou promovida? Por que eu não passo nenhuma prova? Se a pessoa está viajando, está conquistando as coisas dela, ela teve que evoluir, teve que crescer, teve que se dedicar. E o Augusto Cury fala um negócio que eu gosto muito, que ele fala da arte da dúvida. Use a arte da dúvida, até mesmo quando vê uma coisa negativa, uma coisa ruim. Deixe você ficar, realmente eu sou feia, realmente eu não sou capaz. Pare e pense, será que realmente eu sou feia? Pra quem eu sou feia? Por que eu sou feia? Ah, eu não consigo? Por que eu não consigo? O que está me impedindo? A arte da dúvida, minha filha, pode te libertar, abrir sua mente. Então, use muito a arte da dúvida e seja positiva. Porque essa parte de ser positiva que te vai dar um impulso para você crescer, para você avançar, para você conseguir. E é aí que entra essa questão das opiniões. De você criar opiniões próprias sobre as coisas. Em vez de aceitar tudo, pensa, defina o que você pensa sobre aquilo. Porque um pensamento errado, um conceito errado que você aceita dentro de você, vai guiar o seu comportamento, suas atitudes, o seu pensamento e pode principalmente te fazer sofrer e viver coisas que você não precisa porque você aceitou aquele conceito em você. Então, em vez de aceitar o conceito, pare e pensa, peraí, isso realmente está certo? Isso realmente faz bem? É isso que Deus pensa? Você quer ser confiante? Mas como é que eu vou ser confiante, Kel? Mudando a sua forma de pensar. Mudar a sua forma de pensar, mudar os conceitos e valores que você tem, fazem toda a diferença. Toda. Eu falo por experiência própria, por exemplo. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu regia o conjunto das crianças. E nessa época, eu era ultra tímida. Eu era muito tímida, muito. Toda vez que eu regia, mesmo com vergonha. Eu regia, mas era uma tortura. Eu ficava, ai meu Deus, o que estão pensando? O que estão falando? Será que eu estou estranha? Ai que mico. Ai não sei. Até que um dia eu orei e falei, cara, eu preciso mudar. Poxa, eu amo reger. O que eu faço, Deus? Foi então que Deus, Ele me ajudou a entender que quando eu regia, quando eu levava as crianças a adorar, era totalmente e unicamente para Ele. Eu não estava adorando e regendo as crianças para a igreja ver. Eu estava adorando e regendo as crianças somente para Deus. Quando eu realmente entendi isso, falei, cara, é só para Deus. Não importa o que as pessoas pensam, é para Deus. Quando eu finalmente entendi isso, minha forma de reger mudou completamente. Quando eu estava lá regendo, parecia que não tinha mais ninguém, era só eu e as crianças. E eu conseguia me conectar com Deus e adorar de fato. E isso me deu uma liberdade na adoração, me deu uma intimidade com Deus tão grande, que quando eu adorava, eu começava a sentir a presença de Deus muito forte, começava a chorar, me derramar, as crianças também. E foi uma obra incrível na minha vida. Por quê? Eu mudei a minha forma de pensar. Porque eu entendi o conceito da forma certa, da forma que Deus queria que eu pensasse. Então você mudar a forma de pensar em relação a alguma coisa, vai mudar a sua vida. Mas Kel, como que eu vou aprender a pensar da forma certa? Você pode buscar com pessoas de confiança, com pessoas de Deus, mas sempre avaliando e analisando. Então você tem que pegar tudo que vem pra você e fazer tipo um filtro. Antes de chegar no seu coração, joga fora que isso não presta. Ah, isso sim. E colocar aqui dentro. Você tem que fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você. Porque se você quiser ter uma boa vida, quer viver com qualidade de vida, quer viver feliz, quer ser confiante, começa aqui, ó. A sua mente. Uma coisa que é muito importante ter opinião própria é sobre você mesmo. E isso é uma coisa totalmente exclusiva. Cada um tem que ter uma opinião própria sobre ele mesmo. Essa é uma das opiniões mais importantes que você tem que ter. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Nem você se conhece. E eu costumo falar que a gente é um conhecimento meio infinito, porque sempre vai ter coisas novas que você vai aprender sobre você. Gostos diferentes, talentos diferentes, até defeitos diferentes também. Cara, sempre vai ter coisas. E você precisa se conhecer para você se blindar das coisas ruins. Para você não acabar engolindo porcaria. Para você não ficar sofrendo, triste, para baixo, sentindo inferior, com baixa autoestima, à toa. Se você não se conhecer, você vai aceitar tudo de ruim que vem de fora. Então se conheça, se entenda, saiba reconhecer e valorizar o que é de bom em você. Por exemplo, tem coisas que para o mundo pode ser negativo, mas você pode ver de outra forma. Por exemplo,
Eu não tenho muito peito, até a Fabiola Mel tá falando sobre isso no vídeo dela. Eu também não tenho muito, mas cara, eu gosto, sabia? Sabe, minha canela é bem fininha. Sei lá se as pessoas acham isso bonito ou não, mas eu gosto. Meu pé também, ele é bem magrinho. Tem vezes que eu coloco duas sandálias porque tá sobrando, mesmo estando no comprimento certo, fica sobrando assim, mas cara, eu gosto do meu pé. São opiniões minhas, eu aprendi a olhar pra mim do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Saber reconhecer, Flor, o que de bom você faz. Poxa, você tem um coração enorme, você é uma pessoa que gosta de fazer o bem, que gosta de ajudar as pessoas, você é uma pessoa amiga de verdade. Às vezes as pessoas não são com você, mas você é. Ah, você é uma pessoa que quer fazer o certo, às vezes você erra, mas você quer fazer o certo. Cara, isso é uma coisa muito boa. Então aprenda a valorizar o que há de bom em você. E também aprenda a lidar com os seus defeitos. Os seus defeitos não são o fim do mundo, cara. Não são motivo pra você ser feia, pra você ser inferior, pra você se ver de forma negativa. Todo mundo tem defeito. Todo mundo tem defeito, que muitas vezes disfarça. E claro que não coloca assim no Instagram, que não coloca assim na frente de todo mundo nas redes sociais. Claro que não, mas todo mundo tem defeito. E você também tem os seus? Ó, eu uso óculos e uso aparelho, que eu me acho feia. Usar óculos e usar aparelho não te torna feia. Isso aí foi um estereótipo que o mundo inventou. Ah, quem usa aparelho, quem usa óculos, quem tem cabelo muito cheio, sei lá, é feio. Cara, se você de óculos tu se acha bonita, cara, ótimo. Se você acha que o seu óculos tá feio, compra um óculos mais estilosinho, pra você olhar e se sentir bem. Se você usa aparelho e seu dente tá torto, por exemplo, você está usando aparelho para isso, para o dente ficar no lugar, para o dente ficar direito. E uma hora vai ficar, de tempo ao tempo. Entendeu? Às vezes a gente se inculca com tantas coisas, fica sofrendo com tanta bobeira. Sabe, ah, que eu tô gordinho, tô acima do peso. Mas, Flor, se tá gordinho ou não define sua beleza. O importante é o que você acha de você. Ué, coloca umas roupas maneirinhas, coloca uma roupa estilosinha, se vista do jeito que você se sente bem, que você gosta. Olha no espelho e se ame. Você precisa mudar as opiniões ruins que você tem sobre você. Você precisa aprender a olhar os seus defeitos e entender que muitos deles não são defeitos. São características que o mundo coloca como defeitos. Por exemplo, aquele filme não, aquela novela da Betty a Feia. Ela usava óculos, usava aparelho e tinha uma franja colada aqui na testa. Então você vai vendo esse tipo de coisa e pensando, então quem usa óculos, quem usa aparelho, quem usa franja assim, daquele jeito, é feia. Entende como que isso trabalha na nossa mente? Mas não tem que ser assim. Por exemplo, um caso pessoal. O meu braço, ele é grande, essa parte aqui assim dele. Menina, quando engorda, então aqui parece... fica enorme. Mas o que eu posso fazer, gente? É o braço que eu tenho. E o que eu faço? Eu deixo de usar regata por causa disso? De usar alcinha por causa disso? Não. Isso não vai me parar, isso não vai me impedir, não vai me deixar de fazer o que eu quero. Eu aprendi a aceitar. Então a gente precisa aprender a lidar com as características que a gente tem. Tanto nossa aparência, tanto física, defeitos, que a gente considera defeitos, a gente precisa mudar. A gente precisa se olhar de forma diferente, entender a nossa individualidade. Como assim, Kel? Não é porque a pessoa se deu bem naquilo que você também vai se dar. Não é porque a pessoa se deu mal naquilo que você também vai se dar mal naquilo. Não é porque a pessoa ficou bem com tal coisa que você vai ficar. Não é porque você ficou bem que ela vai ficar. Não é porque a menina foi namorar com 20 anos que você vai namorar com 20 anos. Cada um tem uma história linda. Então aprenda a se ver como uma pessoa única. Quando você entende que você é única, você não fica se comparando, nem achando isso, achando aquilo. Porque você só se acha inferior a partir do momento que você se compara. E você só se compara quando você tem um padrão errado das coisas. Então tem o padrão certo. A Bíblia, ela que definiu o seu padrão. E interessante que não tem como você criar uma opinião sobre algo que você não entende. Por exemplo, se eu te perguntar, o que você está achando da queda da Selic? Se você não souber nada sobre o assunto, você não vai ter uma opinião. Você vai ter uma opinião a partir do momento que você entende sobre aquilo. Então não tem como você ter uma opinião sobre você se você não se entende. Não tem como você ter uma opinião sobre Deus se você não entende Deus. Não tem como você ter uma opinião sobre autoestima, sobre características, qualidades, defeitos, se você não sabe nada sobre nem os seus próprios. Você tem tanta coisa para explorar, para aquecer, para evoluir, mas aí depende de você. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, se inscrevam, compartilhem, me sigam nas redes sociais. E é isso aí. Beijinhos e até a próxima.